Que após a Argentina e o Uruguai, o governo do Paraguai também anunciou o reforço do controle das fronteiras com o Brasil. Veja só, a medida acontece na esteira da mega operação no Rio de Janeiro, que acendeu alerta nos países vizinhos sobre a possibilidade de membros do Comando Vermelho fugirem aos países vizinhos. As nações anunciam que, diante dessa situação, foi necessário adotar medidas extraordinárias de prevenção e de vigilância em toda a faixa fronteiriça. Sem apoio do governo federal, o governo do Rio de Janeiro entregou aos Estados Unidos um relatório que, segundo fontes próximas a Cláudio Castro, comprova que o Comando Vermelho é um grupo terrorista e atua também nos países vizinhos aqui na América. Onde paramos, senhor Roberto Mota? São Argentina, Uruguai, Paraguai, cuidando melhor das fronteiras com o Brasil para que a gente não exporte membros do Comando Vermelho para lá. A situação é delicada, Cuba, e não só por causa dessa operação no Rio. Eu acredito que há outros fatores envolvidos. Já há algum tempo, alguns analistas alertam para o impacto que a intervenção americana contra o narcotráfico no Caribe pode ter aqui no Brasil. Segundo alguns deles, com os quais eu conversei, existe a possibilidade de grande aumento da criminalidade nas ruas do Brasil, porque boa parte da droga vendida aqui chegaria por via marítima, pela fronteira norte. E uma vez que essa via seja bloqueada e a oferta de droga diminua, como é provável que aconteça se os Estados Unidos continuarem com essa operação, pode haver escassez de droga, o que faria com que as facções migrassem do tráfico para outros empreendimentos, né, como controle de serviços essenciais, extorsão, o que envolve tomada de territórios. Então, uma das consequências poderia ser um aumento das guerras, das disputas por territórios aqui no Brasil. E você, hein, Luiz Felipe Dávila, como avalia aí a situação das fronteiras com os nossos países vizinhos? O medo aí desses países é de que os membros das facções criminosas brasileiras passem para o lado de lá, fugindo da aplicação da lei brasileira. Bom, este é mais um episódio de que nós precisamos cooperar melhor com os nossos vizinhos, justamente para que essas fronteiras sejam mais seguras, não apenas neste momento. Nós já sabemos, né, Koba, que organizações terroristas internacionais como o Hezbollah estão instaladas já no Brasil e justamente entrando por essas fronteiras, principalmente Paraguai lá. Então, assim, isso não é um problema de hoje. Apenas o problema de hoje faz com que esses criminosos possam atravessar a fronteira e se instalar temporariamente no Paraguai ou na Argentina, esperar a poeira baixar para voltar. Então, isso mostra a nossa incapacidade de cooperação internacional e até com os nossos vizinhos para melhorar essa questão das fronteiras. O Brasil tem uma das fronteiras mais inseguras do mundo. Por aqui entra tudo, como a gente viu aqui. Aliás, só a fotografia do desastre de ontem, do número de armamentos que o crime organizado tem no morro do Rio de Janeiro, você já vê o tamanho da encrenca que é, o que está passando pelas nossas fronteiras. Então, poderia ser isso uma ótima oportunidade para aumentar a cooperação, a inteligência, a troca de informação e atacar esse problema. Não só o problema momentâneo, mas um problema que vem se instalando cada vez mais, que são essas organizações terroristas internacionais criando base no Brasil. Olha só, acontece nesse momento uma reunião de alguns governadores lá no Rio de Janeiro, discutindo justamente a situação da segurança pública, da operação que a segurança pública do Rio de Janeiro fez contra o crime organizado e contra o Comando Vermelho, e é uma reunião que conta com vários governadores. A gente vê, nesse momento, são imagens ao vivo do governador Cláudio Castro falando a respeito disso. Ao lado dele ali, o governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, e alguns outros governadores que acompanham essa reunião e que falarão logo após o término deste encontro com a imprensa. A qualquer momento a gente volta ao vivo lá para o Rio de Janeiro para acompanhar depois a manifestação. Ao lado direito do governador Cláudio
Cláudio Castro nesse momento. A gente já vê ali também o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, e mais à direita ainda o Jorginho Melo, que é governador de Santa Catarina. São todos governadores aliados, né? Governadores que se colocaram à disposição do estado do Rio de Janeiro e do governador Cláudio Castro para colaborar com a segurança pública nesse momento. Inclusive, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também está presente. A gente vê imagens dele ali participando por videoconferência, participando remotamente desta reunião, e muitos outros ali, governadores, representantes da segurança e de outros estados participando neste momento deste encontro de governadores no estado do Rio de Janeiro. Voltamos para lá assim que tivermos o início da coletiva para acompanhar os frutos deste encontro de governadores de estados. Por aqui a gente segue falando a respeito da notícia que trouxemos há pouco, o Paraguai se mobilizando nas suas fronteiras para evitar a fuga de integrantes de facções criminosas brasileiras para o território paraguaio, assim como já fizeram Argentina e Uruguai, e o estado do Rio de Janeiro enviando relatório para os Estados Unidos para reforçar que o que as facções criminosas brasileiras, no caso o Comando Vermelho, fazem são justamente atos comparáveis aos de terrorismo. Cristiano Beraldo, o que isso pode significar? Os Estados Unidos precisam de um reconhecimento local de equiparação de facção criminosa com terrorismo, ou esses relatórios, essas informações já podem municiar o Estado americano em relação ao combate que vem sendo feito em países vizinhos também, como é o caso da Venezuela, Colômbia, enfim, alguns outros, contra o narcotráfico? Oba, os Estados Unidos não tem o que fazer em relação a um país que não quer combater o crime organizado. O Brasil hoje tem no seu comando um governo que não se propõe ao combate do crime organizado. Nós temos hoje na presidência da República alguém que vai, em ambientes internacionais, defender Nicolás Maduro, procurado por tráfico internacional de drogas, que está na alça de mira dos Estados Unidos justamente pelo problema que ele causa no território americano ao permitir que toneladas de drogas saiam da Venezuela rumo aos Estados Unidos. Portanto, diante de um país como o Brasil, que não está disposto a fazer esse combate, os Estados Unidos farão aquilo que acharem que deve, para se proteger. Eles não estão nem aí para o Brasil. Se houvesse um muro em torno do Brasil, o Brasil se explodisse com tiros de fuzil, para os Estados Unidos seria absolutamente irrelevante. O fato é que esta droga que atravessa o território brasileiro e é embarcado nos portos brasileiros rumo aos Estados Unidos, isso sim é um problema grave para eles. Portanto, a gente vê o Brasil sendo humilhado por um país como o Paraguai, um país que produz mais da metade do cigarro consumido no Brasil, que é contrabandeado para o território brasileiro. Sai de lá. Vocês vão me dizer que as autoridades paraguaias não sabem disso? Claro que sabem. A corrupção existe lá e existe no Brasil. Esses fuzis que foram encontrados nas mãos desses marginais que cometeram suicídio na terça-feira ao enfrentarem a polícia do Rio de Janeiro, esses fuzis vêm dos Estados Unidos para o Paraguai e depois são desviados para o Brasil. Chegam lá no Rio de Janeiro. A maior parte desses armamentos vem dos Estados Unidos, via Paraguai. E o Paraguai agora vai dizer, ora, veja bem, vou vigiar as fronteiras que eu estou com medinho do Comando Vermelho. Comando Vermelho que é armado pelo Paraguai. Portanto, se houvesse decência no governo brasileiro, a reação a esse tipo de showzinho seria muito dura. Mas seria dura no sentido de atuar junto aos Estados Unidos para que cessasse essa venda absurda de fuzis ao Paraguai, porque o Paraguai não usa isso para equipar suas forças armadas, não. Usa isso para alimentar esquema de corrupção e desvio dessas armas para o crime organizado. O Paraguai é parte do problema, mas goza de muita moral, de forma incompreensível, dos Estados Unidos, e a verdade precisa vir à tona. Roberto Mota, sua opinião sobre isso também, o envio desse relatório
sobre o Comando Vermelho para os Estados Unidos. O que esperar a partir disso? É uma pergunta difícil, Cuba. Os Estados Unidos com certeza acompanham o que está acontecendo aqui. Eu me lembro de pelo menos uma visita feita por autoridades americanas não faz muito tempo aqui ao Rio para conversar com a polícia. Então eu acho que o que a gente pode esperar é cooperação. Agora eu queria comentar essa visita dos governadores ao Rio de Janeiro para se reunir com o governador Cláudio Castro, prestar solidariedade e oferecer ajuda. Eu confesso que eu nunca imaginei que veria um dia como esse. Eu fiquei emocionado, porque esse é um dia pelo qual muitos trabalharam durante muito tempo e pelo qual alguns deram a própria vida. Pode ser o começo da recuperação do Brasil, dessa crise de criminalidade sem fim. É uma primeira vitória das ideias certas. Eu nunca vi tantos governadores com um entendimento tão bom do que precisa ser feito no combate ao crime. Parabéns a Ronaldo Caiado, Jorginho Melo, Romeu Zema e todos os outros governadores presentes. E, é claro, parabéns ao governador Cláudio Castro e aos seus secretários que estão fazendo história. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo, inclusive, para o Rio de Janeiro. Aquelas imagens que a gente acompanhou há pouco dos governadores, imagens ao vivo, foi o momento em que eles abriram para a imprensa registrarem algumas imagens ali e transmitirem ao vivo, como nós fizemos, mas a imprensa já se retirou e agora, a portas fechadas, estão todos os governadores discutindo a segurança pública no Rio de Janeiro e o combate às facções criminosas. Depois desse encontro, eles vão falar com a imprensa e certamente nós vamos, assim que eles se colocarem em posição, nós vamos ao Rio de Janeiro para acompanhar o que falarão os governadores ali. O Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, o Jorginho Melo, de Santa Catarina, Romeu Zema, de Minas Gerais, o Ronaldo Caiado, de Goiás, Tarcísio de Freitas participando remotamente. Também havia uma expectativa da participação do governador de Mato Grosso, o Mauro Mendes, que aparentemente não está participando da reunião. A gente vai seguir acompanhando. Aqui a gente segue essa informação que trouxemos há pouco. O Dávila, quero a sua opinião também, sobre o envio do relatório do Estado do Rio de Janeiro aos Estados Unidos sobre o Comando Vermelho. Isso reacende o combate que o governo americano tem feito em países aqui na América Latina contra o narcotráfico. Recentemente a gente viu, inclusive, uma das falas do Flávio Bolsonaro repercutindo positivamente para alguns aliados, negativamente para algumas outras pessoas, sugerindo uma operação na Baía de Guanabara, como a que está acontecendo na costa venezuelana também. E claro que quando a gente vê agora, oficialmente, o Rio de Janeiro alimentando de dados os Estados Unidos, essa manifestação vem à tona novamente. Tem risco dos Estados Unidos, em algum momento, também se colocarem contra o crime organizado e o narcotráfico no Brasil, Dávila? Provavelmente isso vai cair lá no quinto escalão da pasta da América Latina e algum cara vai ter a ideia brilhante e falar assim, olha, sabe o que vocês têm que fazer? É resolver dois problemas, o Porto de Santos e o Porto Rio de Janeiro. O crime organizado controla boa parte da movimentação das drogas que saem por esses portos, fechem as torneiras nesses dois lugares que vocês vão ajudar a combater o tráfico de drogas muito mais do que qualquer operação sensacionalista pegando barquinho no meio do mar. Esse é o ponto. Ô Cuba, como é que a gente sabe que o Porto de Santos está dominado pelo PCC? A gente sabe que o Porto do Rio de Janeiro está dominado pelo Comando Vermelho e a gente não faz nada. Por que a gente não tem uma operação assim, zero exportação de droga por esses dois portos? Se a gente fizesse isso, ia reduzir dramaticamente o que o Brasil exporta de droga. Então, isso é que eu estou dizendo, essa praticidade, essa objetividade é que está faltando. Porque se a gente não tiver isso, fica essa conversa de retórica, sensacionalismo, fotografia, rede social, nada disso resolve.
o PCC comanda 100% de tudo que é carregamento de tráfico de droga no Porto de Santos. Ué, então vamos fazer alguma coisa ali. Então, assim, vamos tratar dos problemas reais, vamos parar dessa firula de maquiagem, coisinhas que não têm efeito prático na ponta. Vamos falar como é que nós podemos realmente encarar o problema. Então, assim, hoje o que nós não temos é nenhuma ação, assim, com data, assim, em 4 meses, 6 meses, o Porto de Santos, por exemplo, vai erradicar o controle do PCC, do transporte de droga. Pronto, se fizer isso, vai contribuir mais do que qualquer ação planejada conjuntamente com qualquer país. Essa questão também, né, o Beraldo, não é só a fronteira com os países aqui vizinhos na América Latina, é também aqui o lado do mar, a exportação da droga que é explorada por essas facções criminosas e que conta naturalmente com os portos todos aqui, o principal deles, o Porto de Santos. Não, mas veja, a droga só entra no Brasil porque os nossos portos são como são. Aliás, a gente precisa lembrar que essas organizações criminosas hoje constroem submarinos que passam 20 dias debaixo d'água, cruzando o Atlântico, levando droga para a Europa. Submarino! Feito em casa, no quintal. Mas como é que vocês acham que foi feito um submarino desse? Você tem que ter engenheiros, especialistas, você tem que ter um galpão, você tem que comprar material, você tem que comprar toda uma infraestrutura de motor, etc., que faz aquilo funcionar. Não dá para rastrear isso? Essas compras são maquiadas de que forma? Porque esse tipo de investigação é feita em todo mundo de uma forma bastante eficiente. Mas no Brasil não se faz isso. Então, os portos brasileiros são vistos como a porta de saída ideal para essa droga produzida na Colômbia e na Bolívia. E é por isso que o Brasil é do jeito que é. Porque eles entram aqui e sabem que podem encontrar em todas as esferas necessárias gente disposta a ganhar dinheiro para permitir que esse fluxo de drogas cruze o país e saia pelos nossos portos. Então, a ação de moralização, de decência, ela tem que existir do Porto até o Rio, onde há a fronteira com esses países da América Latina. Aliás, a Bolívia é o país que mais recebe essas lideranças das facções criminosas brasileiras que fogem da polícia e vão para lá. Até onde consta, o André do Rap está lá, saiu pela porta da frente do presídio e sumiu para lá. Então, a gente vê o Brasil completamente entregue a quem quer fazer o errado, a quem quer praticar crime. E aí, Kobayashi, se não for a sério, quer dizer, veja, no confronto com pessoas que estão segurando arma pesada, comandando drone que solta bomba na polícia, se nesse ambiente evidente de que o Estado está sendo confrontado pela criminalidade, você ter o governo indo fazer visita de solidariedade a criminoso, imagina esse tipo de crime que você praticamente não vê. Aí é que realmente o governo está nem aí. Não há. Se você não tiver um país no espírito de acabar com essa esculhambação, essa aberração que se formou no Brasil, nós nunca vamos conseguir vencer isso. Infelizmente, não vai ser modelo Venezuela, não, que vai mandar os drones e tal do governo americano para afundar barco, porque aqui nós já estamos na fase 2, a gente já está no submarino. Submarino e algumas outras criatividades, Mota. Uma outra linha de investigação contra as facções criminosas nos portos aqui no nosso litoral indicam a participação de alguns mergulhadores profissionais que são contratados pelo crime organizado. Eles mergulham e acoplam as drogas ali em compartimentos no casco do navio para atravessar o oceano e levar para os outros continentes as drogas todas. Ou seja, além de submarino, do crime organizado, tem mergulhador, tem droga que vai dentro, que vai fora do navio, atravessando aí o oceano, exportando droga para o mundo todo. Negócio que é dessa multinacional brasileira, que é a facção criminosa ou as facções criminosas, PCC, Comando Vermelho e tantos outros. Roberto Mota.
Esse foi um excelente ponto levantado pelo Dávila e pelo Beraldo. É um ponto que é raramente discutido. Os portos do Rio e de São Paulo são portas de entrada e saída de drogas e armas. Se estima que 40% das drogas no Brasil cheguem através dos portos. E aí vale a pena lembrar, a jurisdição dos portos é exclusivamente federal. As polícias civil e militar não podem entrar nos portos. Como é possível que uma quantidade dessas de drogas e armas chegue através dos portos? Porque quando você faz uma viagem ao exterior, né, assumindo que você, espectador, ou nosso ouvinte, tenha visto, você vai à Disney, quando você volta, você corre o risco de ter a sua mala aberta e ter que prestar conta de cada lembrancinha que você trouxe lá de fora. Porque na hora de cobrar imposto, o governo está aí. Agora, na hora de fiscalizar os portos que estão aí na cara de todo mundo, isso não acontece. É um dado muito curioso. E é por isso que aqui em São Paulo, pelo menos, o PCC tem se instalado e tem crescido muito onde? No litoral, Guarujá, Praia Grande, Santos. A gente se lembra aí dos números todos, né? Envolvendo Operação Verão, Operação Escudo, no litoral de São Paulo, porque ali, próximo ao Porto de Santos, tem sido um ponto estratégico para as facções criminosas, no caso aqui de São Paulo, para o primeiro comando da capital. Agora são 19 horas 27 minutos, a gente vai para um rápido intervalo comercial, é bem rápido mesmo, a gente já volta com outras informações. Até mais.